Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Gente, vamos para a Haftará da Parashá Azimo, da leitura pública da Torá aqui no nosso Beit Novo Friburgo, da Parashá Azimo, está em 2 Samuel 22, 1 a 51. Esta Haftará, sabemos, ela está relatada no cântico. Assim como Moshe fez o poema, Davi Hamele, ele fez o poema também. E esse poema foi quando ele foi livre dos seus inimigos, né? Livre da mão de Saul, né? Então, aqui ele é um Haftará que relata o poema. Nós sabemos que Haftará significa complemento, né? Complemento. Por quê? Porque nós sabemos que Haftará, quando foi no tempo dos gregos, o povo judeu não poderia ler Torá. Então, mas o Taná eles podiam. Então, o que aconteceu? Eles imbuíram Haftará. Esse costume de ler Haftará sempre foi mantido. Baruch Hashem. Então vamos ler a Haftará de hoje, aqui nesse Shabbat, antes de Yom Kippur, o Kippur passou, estamos aqui no Sukkot, e nós lemos essa Haftará, que é chamada Haftará Azimo, ao qual está aqui, como nós falamos, no livro de Shemuel Veit, Kaf Veit, Aleph, Nun Aleph, quer dizer, Shemuel 22, 1 a 51. Vamos lá. E Davi, vamos lá, primeiro em hebraico, para vocês entenderem o contexto. Vai gaber David Hashem, et divrei, Ashirá Azot Beão, Ixir Achei Oto, Mikaf Kou, Oie Vair, U Mikaf Shaul. A tradução: e David falou ao Eterno as palavras, Ashirá Azot, deste cântico, Beão Ixil, no dia que Hashem Oto, o Eterno livrou Mikaf das mãos, com Oevair das mãos de todos os seus inimigos, e Shaul. Vamos lá. E disse o Eterno, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, Deus, o meu rochedo, e nele me refugio, meu escudo, é a força da minha salvação, meu baluarte, meu refúgio, é meu salvador, me salvaste de violência, louvor e toarei o Eterno, e de meus inimigos serei salvo. Ondas de morte me cercaram, e correntes de homens malvados me confrontaram, cocas do Sheol me rodearam, prenderam-me laços de morte, em meu fortuno, clamei ao Eterno, meu Deus, invoquei o do seu tempo, ele atentou a minha voz, e a seus ouvidos chegou meu clamor. Ele estremeceu a terra, as bases dos céus tremeram, elas se abalaram, porque ele se irou, e suas narinas subiu uma fumaça, sua boca um fogo devorador, carvões por eles acesos, inclinou os céus e desceu sobre seus pés, havia neblina, cavalgou um querubim e voou, se mostrou sobre as asas do vento, ocultou-se no véu de escuridão, envolto em sua tenda, com águas escuras e nuvens espessas. Pelo resplendor de sua presença, carvões de fogo incandescem, o Eterno fez trovejar desde os céus. O Altíssimo fez soar sua voz, disparou flechas, os dispersou com relâmpagos, os abalou e apareceram as profundezas do mar, os descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Eterno e pelo sopro do vento de suas narinas. Do alto mandou-me tomar, salvando-me de muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que odiavam.
porque eram mais fortes do que eu. Acossaram-se no dia da minha calamidade, porém o Eterno se fez meu esqueio, tirou-me para o amplo lugar e arrebatou-me dali, porque se comprazia em mim. Recompensou-me o Eterno conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Eterno, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas leis estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Perante ele fui íntegro, e guardei-me da minha iniquidade. O Eterno me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos. Com o caridoso te mostras benigno, com o íntegro te mostras justo, com o puro te mostras reto, com o perverso te mostras sutil. Povo aflito tu livres, teus olhos são contra os altaneiros, para batê-los, porque tu, ó Eterno, és a minha lâmpada, tu, ó Eterno, afastas de mim as trevas, porque contigo enfrento exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Eterno é pura, ele é o escudo de todos que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Eterno? Quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, ele embaraça perfeitamente o meu caminho, os meus pés dão agilidade como dos servos, e sobre as alturas me eleva, escreve nas mãos para a guerra. Meus braços se distendem, um arco de cobre, o escudo da sua salvação, me concedeste, por tua condescência, me engrandeceste, alargaste o caminho para meus passos, não deixaste vacilar meus tornozelos, persegui meus inimigos, os derrotei e nunca voltei antes de os consumir. E os que consumi, esmaguei-os, não mais se puderam levantar, pois caíram todos sob meus pés. Deste-me força para a guerra, e abatestes que contra mim se levantaram. Curvastes a nuca dos meus inimigos, daqueles que me odiavam, e os destruí. Clamaram ao Eterno, porém não houve quem os socorresse. Eu escriturei como o pó da terra, como a lama das ruas na que dissipei. Das contendas do meu povo me livraste, para a cabeça das nações guardaste-me. Mesmo o povo que não me conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se sujeitarão a mim, e ao me ouvirem, obedecer-me-ão. Os filhos de estranhos enfraquecerão, e temerão, mesmo os seus fortes. Viva o Eterno, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me proporciona vingança, e a mim sujeita os povos, que extrai dos meus inimigos, e me exalta sobre os que contra mim se levantaram, e me livre do livramento do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Eterno, e torei louvores ao teu nome, e ele engrandece as vitórias do seu rei, e faz benevolência com seu jugo, com David e com sua semente para sempre. Então está aqui a Haftará da Parashá Azino, a Haftará do livro de Shemua. Ela tem fatos assim muito grandes, importantes, e aqui tem uma explicação trazida pelo Rafael Shishawish, um grande sábio da Torá, um grande rabino que viveu na Alemanha, na época em que a Alemanha está vivendo uma reforma muito grande, né? E sabemos que a Torá não tem reforma. Ele lutou muito contra o reformismo, né? E sabemos que o judaísmo não pode ter reforma, a Torá não tem reforma, a palavra de Hashem não tem reforma, ela é única e pura. Vamos lá, gente. O que ele contextualiza para nós? O texto da Torá apresenta o segundo cântico de Moshe, no primeiro, pronunciado às margens do Yansuf, né, que é o mar de juncos. Ele louva e rende graças pela salvação dos israelitas, frente aos egípcios, Shemote, Êxodo 15, 1 a 18. E no segundo, as margens do Iardém, o Jordão, louva a Deus por tudo que fez por Israel durante os 40 anos de permanência no deserto. E aqui, gente, o texto dessa Haftará se conecta a ele. Por quê? Também em forma de cânticos, e nele, cujo texto é quase idêntico, o Salmo 18. O rei Davi dá graças ao Eterno, porque ele salva dos seus inimigos, destaca a ação da providência divina em suas salvações de perigos e perseguições, e agradece ao Eterno por seus resgates e vitórias, referindo-se a ele como Deus fiel, cujos atos são perfeitos, e meu rochedo em quem me refugio. Gente, Hashem, ele é o rochedo da nossa vida, né? Quando confiamos em Hashem,
né? É como diz o próprio salmista Davi, no livro de Salmos, os Salmos que relata, aqueles que confiam em Hashem, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Gente, o mundo, no mundo, há diversas coisas que acontecem no mundo. Tem momentos que o mundo está em guerra, tem momentos que o mundo tem paz, tem momentos que o mundo ele está conturbado, tem momentos que o mundo não está conturbado, tem momentos que aparece tanta coisa na nossa vida, muitos desafios, né? Isso é a nossa vida aqui, como está escrito, nada novo debaixo dos céus. Então nós temos que entender, temos que ficar focado, localizado em Hashem, porque Ele é o nosso rochedo, mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades. Não podemos ser mole, não podemos ser frouxo, como diz o livro de Provérbios. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, gente, temos que ter muita luz em tudo isso daí. Não podemos se deixar se abalar. Temos que ter força, temos que caminhar. Hashem nos colocou nesse mundo com propósito. E nesse propósito, temos que ter força. Se formos fracos, o mundo, a humanidade, os perversos nos consomem. E aqui, Moshe não foi fraco, Moshe foi forte, foi firme. Davi, ele foi firme, não foi fraco, não foi frouxo. É hora de ter valentia, hora de ter força. Vamos lá. Davi é a figura mais luminosa e o personagem mais dotado da história de Israel, sendo ultrapassado em grandeza ética e importância histórica somente por Moshe. Ele é uma dessas pessoas extraordinárias que a providência dá somente uma vez a um povo, pelo qual uma nação inteira em sua história atinge seu clímax. É verdade que a figura de Davi não foi traços da fragilidade humana, que a tradição judaica, com sua admirável sinceridade, nem suprimiu, nem disfarçou, mas o encanto que sua personalidade exerceu sobre todos os seus contemporâneos, sem exceção, não se desvaneceu sequer para nós. Hoje em dia, o rei que fez mais pela grandeza global e pelo poder real de Israel do que qualquer outra pessoa, também beneficiou do estilo religioso de Israel com a poesia de seus salmos. Ele não foi um rei guerreiro ou um conquistador de estampa comum, nem tampouco um legislador como centenas de outros, mas foi a mais perfeita encarnação do caráter distintivo de Israel e uma personagem única da história da humanidade. Davi destaca em seu cântico os momentos em que o Eterno livrou das mãos de Saul, seu mais ferrenho perseguidor. A manifestação do poder de Deus durante sua libertação é descrita poeticamente como sendo o aparecimento do próprio Eterno, acompanhado por terremotos e tempestades. Entretanto, é preciso compreender que não se trata de antropoformismo, porque o salmista não pretendia afirmar que um olho humano poderia enxergar o Eterno como uma forma concreta. Seu objetivo é expressar a raiva do Eterno e ele o faz através das figuras que pretendem permanecer apenas como concepções imaginárias. A natureza é convulsionada em sua profundidade e a drenagem do mar de juncos está envolvida na imagem da tempestade. Davi nunca alardeia sua perfeita integridade, mas sim a sua profunda devoção ao Eterno e afirma que são perfeitos os caminhos do Eterno, querendo explicar que ele trata a cada homem conforme ele merece, por suas ações e comportamento. Então vemos aqui, gente, Hashem trata cada um de nós conforme as nossas ações e comportamento. Se você é uma pessoa devota, uma pessoa firme, fique firme na sua devoção. Fique firme na sua devoção. Fique firme na sua crença. Fique firme naquilo que Hashem colocou no teu coração. Tá, gente? A palavra de Hashem é perfeita. E diz os Salmos que a Torá ela é pura. Ela reconforta a alma. Então, gente, se a Torá é pura, precisamos de outra coisa? Nunca. E dentro da Torá está a nossa 7 leis codificada. Tá, gente? Codificada, armazenada para nós, monoteístas, os justos entre as nações. Porque se todas as nações, como sempre falamos, cumprirem a seu propósito nesse mundo, não haverá guerra entre Israel, não haverá guerra entre as nações, não haverá guerra em lugar nenhum. Não haverá Hamas, não haverá as Farc, não haverá tráfico, droga, não haverá bebedeira, não haverá essas coisas. O mundo precisa cumprir as 7 leis. A humanidade precisa não assassinar,
não roubar, não praticar idolatria. Gente, o descumprimento, só o fato, descumprir a idolatria, você vai descumprir os outros. Não adianta. Não adianta. É fácil para descumprir. Então, gente, vamos honrar Hashem, praticar o que é justo. E vamos, com justiça, fazer a vontade de Hashem. E assim, vamos aguardar a revelação do verdadeiro Mashiach. Davi foi um protótipo. Davi foi o Mashiach. Davi foi o Mashiach. Mashiach quer dizer aquele que é ungido, aquele que foi ungido, aquele que é rei. E o nosso rei Mashiach, ele vai aparecer, vai se manifestar a qualquer momento. E vai trazer a paz e a bênção que o mundo precisa. As forças antagônicas não querem, mas querendo ou não, se capaz de cumprir a revelação do verdadeiro Mashiach e uma era de paz para toda a humanidade. Então, esta é a leitura da Haftará, que isso se aconteça breve em nossos dias e vamos se preparar para Sukkot com muita luz. Desde já, Shabbat Shalom e Hag Semeia, Hag Sukkot Semeia para nós que estamos nos preparando para chegar até lá. Tchau, tchau. Vamos agora continuar nossas rezas. Tchau.